Oi, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje o nosso encontro vai ser desta maneira, certo? A nossa aula hoje vai ser gravada. A Prof. Joyce tem reunião na escola e por isso deixou essa videoaula gravada para vocês. Espero que vocês assistam e compreendam todo o conteúdo e depois nós podemos tirar todas as dúvidas na nossa aula ao vivo, no nosso encontro segunda-feira. Certo, galerinha? Então vamos lá. Nós falamos na nossa última videoaula, no nosso último encontro, aliás, né, ao vivo, nós falamos sobre o neoliberalismo, certo? Essa roupagem aí de um pensamento liberal que foi articulado lá no movimento iluminista por Adam Smith, hoje com uma nova roupagem, né? Então falamos do neoliberalismo, deixei para vocês uma atividade para fazer uma pesquisa sobre a Margaret Thatcher, a conhecida Dama de Ferro, e nós vamos falar sobre isso na segunda-feira. Hoje, a Prof quer falar com vocês e quer conversar e explicar algumas coisas para vocês que é muito importante, falando desse processo do fim da União Soviética e das transformações que o desmantelamento da União Soviética causou ao mundo, né? Os impactos desse fim do socialismo no mundo. Lembrando que nós estamos ainda vivendo esse período de Guerra Fria, o fim da Guerra Fria. Agora a gente está estudando os desmantelamentos da União Soviética, ou seja, se nós estamos falando do desmantelamento da União Soviética, estamos falando do fim da Guerra Fria. Vamos lá? A prof deixou aqui uns slides que eu quero compartilhar com vocês. Vamos esperar aqui. Consegui compartilhar a tela aqui com vocês. Vou achar aqui um pouquinho, gente. Vou ampliar aqui. Vamos ver se dá para a gente ampliar. A gente conversar um pouquinho sobre esses aspectos que são tão... Aqui, ó, consegui. Muito bem. Então, o fim da União Soviética. E é importante falar sobre essa temática em que sentido? Nós vamos ter vários países que eram alinhados ao pensamento socialista, alinhado à União Soviética, e com o desmantelamento dela, eles vão começar a se organizar para ter muito mais liberdade, enfim, abertura econômica. Mas isso não vai ser muito fácil, porque a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas não vai deixar isso acontecer de forma fácil e simples, né? Vamos lá. Os governantes da União Soviética, que é importante a gente falar aí para chegar a esse contexto do fim desse desmantelamento, né? Nós vamos ter o Lenin, lembram do Lenin, gente? É o grande articulador da Revolução Russa de 1917. Então, o Lenin é que escreveu as teses de Abril, Paz, Pão e Terra, ou seja, é o grande articulador dos bolcheviques, da Revolução Socialista de outubro de 1917. Depois, com a morte dele, lembram que nós tínhamos duas lideranças, Trotsky e Stalin. Trotsky foi morto aqui, eu digo como se fosse pertinho, né? Mas na América, no México, por Stalin, que assume o poder, de 1924 até 1953. Um grande ditador, né? Milhares de pessoas morreram durante o governo de Stalin. Houveram inúmeras perseguições a todos os seus oposicionistas. Com a morte de Stalin, em 1953, nós vamos ter no poder o Nikita Khrushchev. Depois, né, aí eles começam um processo de desestalinização, certo? Porque o Stalin tinha, além do autoritarismo dele, uma ideia de culto muito grande à valorização do indivíduo, dele mesmo, né? Um culto à valorização dele, né? Depois o Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, né? E um dos mais importantes aqui para nós, o Mikhail Gorbachev, certo? Nós vamos falar bastante dele. Olha só, aqui nós temos essas lideranças, tá, gente?
Vamos lá. Então, a gente fala, se a gente está falando desse período, a gente lembra lá da Guerra Fria, né? Nós já falamos sobre isso, né? A União Soviética, né, um dos países mais atingidos depois desse mundo pós-guerra, né? Eles tinham custos muito grandes da corrida armamentista, da corrida aero e espacial. Depois da morte do Stalin, o Khrushchev abre espaço para denúncias, ou seja, para práticas corruptas, já que o Stalin fazia, né, ao genocídio que o Stalin promoveu dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, e essa ideia de culto à personalidade dele, né, a personalidade do grande líder, né. Olha só, gente, esse movimento é bem importante. Ele é bem significativo, a Primavera de Praga, né? O movimento de 1968. Em 1968 estava acontecendo inúmeros movimentos espalhados no mundo, certo? De contestação, de manifestação popular, né? Da colocação mesmo e do empoderamento da população. Em 68, aqui no Brasil, acontece a passeata dos 100 mil, né, contra o regime militar. Lembram que a professora falou sobre isso? E daí depois a aplicação do próprio ato institucional número 5. Aqui, 21 de agosto de 68. A população resiste à invasão das tropas do Pacto de Varsóvia, ou seja, a população está resistindo a todas as ações que eram violentas propostas pela União Soviética. Muito bem, aqui nós temos a Guerra do Afeganistão. Tá? Nós já falamos que durante o período da Guerra Fria aconteceram inúmeros conflitos, né, gente? E a Guerra do Afeganistão foi mais um desses conflitos, né? Onde nós temos aí, né, a União Soviética, que é o governo socialista, apoiando um grupo, né, que vai receber o apoio do Irã, do Paquistão, da Arábia Saudita, da China, né, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Alemanha Ocidental. Esse mundo polarizado, tá, que ainda está presente. Olha só, gente, uma coisa bem importante a gente falar aqui, que durante esse período a gente tem a política armamentista, tá? Nós vamos ter aí o governo, né, Thatcher, que é muito importante, né? Nós vamos ter durante esse período também, né, a OPEP, que vai derrubar os preços do petróleo, né? Até porque a gente tem uma participação efetiva ali da Arábia Saudita, do pessoal do Oriente, que é muito importante. E chegamos a uns conceitos que são importantíssimos durante esse período, tá? Que nós temos lá na apostila de vocês, na página 7. Página 7 da apostila de vocês está falando desses conceitos aqui. Ou seja, tá no governo de Gorbachev, né, nós vamos ter duas ações muito importantes, que é a Glasnost e a Perestroika, certo? O que foi, né, a Glasnost e a Perestroika? A Glasnost é a ideia de abertura já econômica, lenta e gradual, obviamente, certo? Abertura e transparência política. A ideia de colocar e conceder as liberdades individuais. Lembrem-se que a União Soviética ela está saindo de governos muito autoritários, né? Por exemplo, todo o processo de desestalinização não é um processo da noite para o dia, né? Essa retomada das liberdades individuais, da abertura econômica da União Soviética, ela é lenta e gradual. Então, o governo do Gorbachev é importante porque ele tem esses dois conceitos, certo? Que é a Glasnost, que é a abertura e transparência política, e a Perestroika, que é a reestruturação política, econômica e militar do país. Certo? O Gorbachev, então, tá? Ele nasceu em 1931, ele cursou Direito em Moscou, ele foi secretário geral do Comitê do Partido Comunista da União Soviética, ele ocupou vários cargos de secretário-geral, né, em 1985, 1991,
né? E ele luta pelas reformas iniciadas aí na União Soviética, né, que levaram o fim aí da Guerra Fria, certo? Ele, inclusive, vai ser ganhador em 1990 do Prêmio Nobel da Paz. Olha a importância dele nesse processo aí de reconstrução da União Soviética, do fim desse período do Stalin, dessa abertura econômica, dessa nova reestruturação. Na apostila de vocês, a gente vai ter ali, gente, olha só, na primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto parágrafo, tá? O processo de abertura da economia planificada, denominado perestroika, procurou reestruturar o país economicamente, combatendo o desemprego, a falta de gêneros essenciais para a população. Nesse sentido, uma de suas primeiras medidas foi o realocamento de verbas da indústria bélica para o investimento de indústrias de consumo. Ou seja, antes do investimento na indústria bélica, corrida armamentista, certo? E agora ele vai realocar isso para a indústria de consumo, né, voltada à produção de eletrodoméstico, de vestuário, de transporte público, etc. Tá? Assim, o lema da reestruturação econômica, mais manteiga e menos canhões. Olha o lema, mais manteiga e menos canhões, ou seja, tá? Menos investimento na indústria bélica e mais investimento na indústria de consumo, certo? Passou a ser bradado pelos soviéticos que apoiavam as reformas, certo? Então, aqui a ideia de reforma política, que é o processo da perestroika, ou seja, a reestruturação política. Vão investir muito mais nos produtos de consumo do que nos produtos bélicos, certo? E a glasnost, que nós falamos aqui, que é abertura e transparência, também está no último parágrafo da página 7 da apostila de vocês. Fala o seguinte: o processo de abertura política, denominado glasnost, propunha maior transparência política. Assim, algumas das implicações dessa medida foram a diminuição da censura, certo? Da imprensa, né? E a ideia de liberdades individuais, né? O combate, né? Aí diz assim, ó, que até então podia publicar apenas conteúdos liberados pelo Partido Comunista. E do combate a dissidências políticas que se fortaleceram. O regime do partido político único, vigente até então, deixou de existir. Novas agremiações políticas puderam ser formadas, novos partidos políticos. Então, a glasnost, essa abertura e transparência política, concedeu liberdades individuais, liberdade de expressão e a possibilidade de surgimento de novos partidos políticos, que até então havia só um único partido, certo? Olha só. Então, a glasnost gerou grande oposição por parte da nomenclatura, que resistia em perder sua posição de privilégios. Ou seja, quem era privilegiado não queria perder esses privilégios, obviamente. Visando parar o processo iniciado por Gorbachev, membros dela, em 19 de agosto de 1991, deram início a um golpe de Estado, cujos objetivos eram tirá-lo do cargo e anular as reformas. Então, gente, mudanças, reformas políticas, reformas estruturais, elas são efetivamente difíceis de serem colocadas em práticas e de não sofrerem nenhum tipo de oposição. Aquilo é importante, o movimento do Gorbachev, sim, por isso que ele acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz em 1990. Era essencial essas mudanças, acabar com essa manipulação e com esses privilégios. Mas quem recebia esses privilégios não aceitava essas mudanças. Então, eles tentaram um golpe de Estado para tirar o Gorbachev do poder, porque não aceitava essas mudanças. No entanto, organizaram-se em grandes protestos e conseguiram evitar um novo fechamento político. Ou seja, a população se movimentou. Olha só, a galera queria um golpe de Estado, a galera que perdeu os privilégios,
A população foi para a rua. Essa população apoiava as mudanças. Ela não apoiava a manutenção de privilégios, ela estava cansada da manutenção de privilégios. Imaginem vocês que desde 1917 ela acompanha, vê, assiste de perto, de camarote, a manutenção de um pequeno grupo no poder e a manutenção de privilégios. Então, quando essas mudanças começam a ser colocadas em prática e a galera que perde os privilégios tenta um golpe de Estado, a população vai para a rua, a população se manifesta, a população apoia efetivamente essas mudanças políticas propostas por Gorbachev, e aí, é claro, certo, eles vão conseguir que esses protestos evitem um fechamento político. Ou seja, esse processo de abertura vai ter continuidade. Certo, galera? Olha só. Então, olha só, além da crise política, o conflito entre várias nacionalidades que formavam a União Soviética se intensificou. Gente, como a União Soviética foi dominando territórios, ela foi ampliando seu território, várias pessoas de vários países, inclusive que foram anexados, tinham ali pessoas de várias nacionalidades, que tinham pensamentos diferentes e também queriam se emancipar da União Soviética. Então, olha o clima de tensão, tá? Em outros casos, a mistura de diferentes nacionalidades em um mesmo território fazia com que houvessem conflitos violentos. A mesma coisa aconteceu no continente africano, né? Ou seja, quando eu misturo etnicamente grupos que historicamente são rivais, o resultado são confrontos, e confrontos violentos, né? Olha só, aproveitando-se do enfraquecimento do poder central, líderes locais começaram movimentos, né, e conseguiram tornar-se independentes. Ou seja, isso é muito importante, tá? Então, olha só, tal fato representou a independência de 15 repúblicas que antes faziam parte da União Soviética. Então, a União Soviética era gigantesca. E aí, a partir do momento que percebe-se essa desestruturação, alguns problemas, essas repúblicas começam a querer se tornar independentes. Tá, gente? Aqui tem um acidente. Olha só, né? E aí, obviamente, nós vamos ter Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia, Cazaquistão, ou seja, todos esses países querendo se tornar independentes. A mesma coisa vai acontecer na Polônia, na Hungria, na Tchecoslováquia, na Iugoslávia, certo? Aqui nós vamos ter os custos aí da invasão do Afeganistão, feita pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? 110 mil homens, 20 mil baixas, sendo 5 mil fatais, um custo anual da invasão 3 bilhões, certo? Então, população civil afegã, mais de 1 milhão de mortos. Olha só, gente. Olha a economia da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? O processo de inflação aumentando e o PIB em bilhões, tá? 1986, 1991, PIB diminui, se a gente for perceber. E o processo inflacionário aumenta de forma considerável. 1986, a inflação estava em 7,2%. Né? Em 1991, olha o processo inflacionário, 940%. É uma hiperinflação, né? Olha só, o Gorbachev, então, tá? Ele continua com as suas reformas, né? Então, olha lá, continuar com as reformas e manter o Estado soviético. Aí nós vamos ter a figura de quem? Do Boris Yeltsin, certo? Ele quer acelerar essas mudanças, acelerar as mudanças que foram iniciadas por Gorbachev, certo? E de que forma para acelerar essas mudanças? Aí em direção ao quê? Ao capitalismo. É o fim do Estado soviético, acabou, certo? A abertura econômica e estabelecimento e o caminhar em direção ao capitalismo.
Olha só, gente, 1989 é um ano importantíssimo para o fim desta Guerra Fria e para o desmantelamento da União Soviética, né? Então, olha só, fim da Cortina de Ferro. Lembra da Cortina de Ferro, que foi muito falada, né, e propagada pelo primeiro-ministro Churchill, né, quando ele dizia que desce sobre a Europa uma cortina de ferro. A cortina de ferro é nos países que eram alinhados à União Soviética do leste europeu. Esses países estão se movimentando para se tornar nações independentes. Eu já falei para vocês até alguns nomes, né? Estônia, Letônia, Lituânia, tá? Ucrânia, Cazaquistão, tá? Ou seja, todos esses países que eram alinhados à União Soviética, que faziam parte do leste europeu e da cortina de ferro, estão se tornando independentes. O governo polonês legaliza o Solidariedade, que captura 99% dos assentos do parlamento nas eleições daquele ano. Foi o primeiro país do leste europeu a ter um governo não comunista. Então começa lá pela Polônia. Lembra da Polônia? Gente, a Polônia que foi invadida pela Alemanha e metade dela pela União Soviética, que eles destroçaram a Polônia. Então, o primeiro país aí do leste europeu a não ter um governo mais comunista em 1989, certo? 19 de 8 de 1989, alemães orientais, atendendo ao piquenique pan-europeu na Hungria, atravessam a fronteira para a Áustria. Tá? Não teve reação aí das tropas húngaras, porque já se tinha perspectiva que esse muro, principalmente o muro ali de Berlim, essa separação já estava chegando ao fim, né? Olha lá. Em sessão que se estendeu de 16 a 20 de outubro, os húngaros aprovam o multipartidarismo. Olha aí a Hungria, que também é o único partido, agora nós temos um multipartidarismo. E promove uma ampla reforma política e eleitoral. Olhem e percebam as alterações que vão acontecendo nesses países do leste europeu, tá, gente? 10 de 11 de 1989, após protestos em Berlim Oriental e do relaxamento das barreiras da fronteira da Tchecoslováquia, milhares de habitantes da parte oriental visitam livremente Berlim Ocidental. É o fim dessas divisões, né? Olha só, e dia 27 de 6 de 1989, o ministro das Relações Internacionais austríaco e o governante da Hungria, né, cortam a cortina de ferro, certo? Ou seja, acaba essas divisões, né? O monumento à cortina de ferro em Budapeste, esse monumento aqui, né? Os húngaros nunca esqueceram a intervenção soviética em 1956. Foi tenebrosa, extremamente violenta, não havia nenhum tipo de liberdade nesses países, tá, gente? E haviam essas divisões. Não era como o Muro de Berlim, mas haviam divisões e proibições de circulação de pessoas, tá? Entre alguns países. Olha só, no dia seguinte, o governante comunista da Bulgária cai. Em 11 de 12 de 1989, fim do monopólio do poder do Partido Comunista. Na Tchecoslováquia, após a repressão a uma manifestação pacífica de estudantes, milhares protestam e o governo abole as restrições às viagens ao Ocidente e a supremacia do Partido Comunista em 28 de 11 de 1989. Começa a Revolução de Veludo. Fala da Tchecoslováquia lá na apostila de vocês. Lá na página 9, tá falando da Tchecoslováquia, tá, gente? Olha só, a Tchecoslováquia decretou o fim do seu alinhamento com o Bloco Socialista e o primeiro-ministro comunista renunciou em 1990. Nesse período, teve início de um processo de transição para o capitalismo, marcado pela entrada de capitais estrangeiros e pela realização de inúmeras privatizações, né? Porque antes era tudo estatal, né? A revolução que separou a Tchecoslováquia em dois países, tá? Depois ali,
que é a Eslováquia e a República Tcheca, foi denominada de Revolução de Veludo. Ou seja, olha só, começa a Revolução de Veludo. O que é essa Revolução de Veludo, então? É a separação da Tchecoslováquia em outros dois países, Eslováquia e República Tcheca. Certo, gente? Ao contrário da Iugoslávia, na Tchecoslováquia, a separação ocorreu de forma pacífica, porque os tchecos e os eslovacos ocupavam regiões distintas no país. Então, o que vai acontecer, né, gente? Na Iugoslávia vai acontecer uma guerra. A separação dos países da Iugoslávia vai ser extremamente violenta, não vai se dar de forma pacífica. Já a Revolução de Veludo tá uma separação pacífica, né, que aconteceu na Tchecoslováquia, separando e daí tornando-se dois países, República Tcheca e Eslováquia, porque eles moravam em regiões distintas dos países e isso aconteceu de forma pacífica. Olha lá, em 22 de dezembro, na Romênia, os militares se juntaram aos que protestavam nas ruas, né? O ditador Nicolai é executado depois de um breve julgamento. Em 3 de julho de 1990, uma reforma na Albânia, o país mais atrasado do leste europeu, afrouxa os regulamentos para viagens ao exterior. Começa o êxodo populacional para o Ocidente. Mesmo os países que tinham mais dificuldade dessa abertura, isso começa a acontecer na década de 90, tá? E aí, obviamente, na apostila de vocês, vai falar da Iugoslávia também, tá, gente? Então, na Iugoslávia, ela tinha, era um país que reunia 6 repúblicas diferentes, tá? E ela viu o socialismo ser derrotado em 4 delas, nas eleições da década de 90. Eram 6 repúblicas diferentes, e em 4 dessas 6 repúblicas, o socialismo deu para ele, perdeu. O regime, no entanto, continuou a vigorar, já que os socialistas venceram as eleições da Sérvia em Montenegro, uma das maiores repúblicas do país. Esse desencontro entre os interesses do interior do país deu início a uma guerra civil e sua divisão em vários países menores, dos quais a Sérvia e Montenegro foram considerados os principais herdeiros da Iugoslávia. Nesses 2 países, o regime socialista se estendeu até 1992, né, o ano em que os socialistas perderam a maioria dos cargos nas eleições. Então, houve aqui uma gigante guerra civil na Iugoslávia por conta dessas diferenças, né, que haviam dentro dessa região e também no quesito aí né, de regiões que se tornaram importantes, né, que é a Sérvia e Montenegro. E em 1989, então, a grande símbolo da Guerra Fria cai por terra, né? Olha só, em julho de 1990, a Alemanha Oriental adota a moeda do país ocidental, né? O chanceler da Alemanha Ocidental convence Gorbachev a permitir a reunificação das 2 Alemanhas, que vai acontecer no dia 3 de 10 de 1990. Então, a queda do Muro de Berlim é 1989, mas a reunificação das Alemanhas é em 1990. Gente, a Alemanha vai se tornar um país extremamente poderoso, o mais importante da Europa, tá? As tropas soviéticas começam a se retirar dos países da antiga cortina de ferro em 1991. Os últimos contingentes se retiram em 94 da antiga Alemanha Oriental. Olha lá. É da substituição dos governos comunistas no leste europeu. Está acabando esses governos comunistas, né? Data da independência das repúblicas socialistas europeias. Dissolução, fim da Iugoslávia. Então, nós temos aí a formação de inúmeros países. Então, o mapa europeu ele vai se alterando. Ele muda após a Primeira Guerra Mundial, novos países. Ele muda depois da Segunda Guerra Mundial, novos países. Ele muda novamente na década de 90 com o fim da Guerra Fria, efetivamente.
Olha só. O golpe de agosto de 1991 praticamente abriu as portas para o movimento de independência das repúblicas soviéticas. As repúblicas do Báltico já tinham tentado se separar, mas foram severamente reprimidas, ou seja, não era fácil. Tá? Com o fracasso do golpe, as forças conservadoras estavam derrotadas. Boris Yeltsin, e não mais Gorbachev, tornou-se líder de fato. Agora, efetiva abertura ao capitalismo, certo? Com Boris Yeltsin. Fim da União Soviética. Olha aqui, gente, está acabando, está se esvaindo, tá? A União Soviética. Então, olha só, nós vamos ter aqui, né, aprovada em 1º de 12 de 91, referendado o plebiscito por 90% da população. A formação o quê, gente? Tá? Dessa nova economia, certo? E essa nova economia aí, tá, gente? Nós vamos ter aí novos países surgindo e o capitalismo, tá? É o fim da União Soviética, é o retorno da Rússia, certo? Então, gente, se eu tenho o retorno da Rússia, eu tenho o fim aqui, ó, da KGB. Lembra da KGB? Que era, o objetivo é a fiscalização, vigiar o que estava acontecendo, né? Então, isso também vai acontecer. Olha aí o Boris Yeltsin, certo? Liberalização da economia, privatização, certo? Fortalecimento das grandes fortunas, elaboração de uma nova Constituição, certo? Aí nós vamos ter queda do IDH, do PIB, avanço da inflação, né? O boom do alcoolismo, certo? Inúmeros problemas. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, certo, gente? Então, na apostila de vocês também vai falar da reunificação da Alemanha, que nós já falamos também, certo? Galerinha, na apostila de vocês, nós vamos ter lá na página 13, certo? Europa após o fim do bloco socialista. E aí nós temos os inúmeros países, tá, gente? Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Polônia, Romênia, Ucrânia, certo, gente? Olha aí, novos países que vão se originar. Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Eslovênia, Croácia, Macedônia e a Tchecoslováquia, que foi dividida em República Tcheca e Eslováquia, certo? A Iugoslávia, gente, olha só, presta atenção. A Iugoslávia, que era aquela junção, né? Ela se formou, olha só, ela deu origem a 6 países. Lembra que eu falei aqui que a Iugoslávia era formada por 6 regiões e ela formou 6 países. Que países foram esses? Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Eslovênia, Croácia e Macedônia. Então, a antiga Iugoslávia formou esses 6 países, certo? Então, é um novo mapa que está aí estabelecido, um novo mapa aí após o fim da União Soviética, certo, galerinha? Eu quero que vocês, as atividades que vocês vão fazer é o seguinte, tá? Eu vou deixar para vocês as atividades da página 5, página 6 para vocês fazerem, página 9, 5, 6 e 9, certo? Dá para vocês fazerem a página 12 e a página 13 também, certo? Realizem as atividades que a gente vai corrigir segunda-feira, tirar todas as dúvidas sobre esse conteúdo, certo, galera? Um beijo no coração de vocês e até segunda.